Ainda era madrugada em 16 de julho de 1945, quando o deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, foi subitamente iluminado por um flash, mais brilhante que 1000 sóis. Era o teste Trinity, a primeira explosão atômica da história, parte do ultra-secreto Projeto Manhattan. Nas palavras de Robert Oppenheimer, diretor científico do projeto, naquele momento, ele sentiu encarnar a morte destruidora de mundos. De fato, algo quase místico parecia ter acontecido ali. A colossal bola de fogo elevou-se no ar, irradiante e terrível, liberando não apenas energia inimaginável, mas, segundo alguns ocultistas, também uma força demoníaca do fogo no tecido do cosmos. Seria apenas uma metáfora poética? Ou Trinity teria literalmente rasgado o véu entre realidades? O céu em chamas marcava o início da era atômica e, talvez, a abertura de um portal para o desconhecido. Oppenheimer, ao recitar aqueles versos do Bhagavad Gita, mal podia prever as consequências intangíveis de sua criação. Mas outros envolvidos no projeto Manhattan intuíam algo além da física. Um deles foi Marvel Jack Parsons, engenheiro e pioneiro dos foguetes, conhecido também por seu fervor ocultista. Parsons via a bomba atômica como muito mais que uma arma. Para ele, era um instrumento capaz de quebrar as barreiras do espaço-tempo e escancarar portas para outras dimensões. Não à toa, Parsons era membro de sociedades esotéricas e mantinha amizade com ocultistas de renome. Consta que foi ele quem introduziu Oppenheimer e outros cientistas de Los Alamos em rituais de magia e crenças nada ortodoxas, rompendo a suposta pureza racional da ciência. Essa faceta obscura do Projeto Manhattan permanece amplamente desconhecida, mas evidências curiosas existem. Fotografias de 1942 revelam que vários físicos do núcleo do projeto, como Harold Urey, Ernest Lawrence e outros, participaram de reuniões no Bohemian Grove, um clube elitista famoso por encenações ritualísticas com tonalidades ocultas. Em plena Segunda Guerra, enquanto trabalhavam na bomba, esses homens se reuniam sob antigos carvalhos, à luz de tochas, entoando cânticos para um enorme ídolo de coruja. Seria apenas uma excentricidade patriótica? Ou indicativo de que ciência e ocultismo andavam de mãos dadas nos bastidores da corrida nuclear? Desde o Trinity, alguns teóricos sugerem que literalmente abrimos um rasgo vibracional no tecido da realidade. A ideia de um véu astral separando nosso mundo material de planos sutis sempre existiu no ocultismo. E se a explosão atômica, uma liberação abrupta de energia, comparável a forças cósmicas, rompeu esse véu? Um salto brusco na frequência vibratória da Terra, uma campainha ressoando pelo éter. Há quem diga que ali se abriu um portal extradimensional, mesmo que invisível aos olhos comuns. O próprio termo Trindade, Trinity, parece ironicamente simbólico, uma união profana de poder bélico, segredo militar e talvez forças além da compreensão. A atmosfera em Alamogordo naquela alvorada era de triunfo científico, mas também de inquietação primordial. Alguns observadores relataram um silêncio sepulcral após o estrondo, como se a natureza hesitasse. Um oficial presente murmurou: "Nada será como antes." Mal sabiam eles o quanto essas palavras poderiam ser verdadeiras em um sentido insólito. De fato, logo após 1945, uma cascata de fenômenos inexplicáveis começou a ocorrer. Em 1946 e 1947, uma onda de avistamentos de discos voadores varreu os céus. Primeiro na Escandinávia, os misteriosos Ghost Rockets, e depois nos Estados Unidos. Em junho de 1947, o piloto civil Kenneth Arnold
descreveu 9 objetos estranhos sobrevoando as montanhas dos Cascades, cunhando a expressão Flying Saucers. Semanas depois, em julho, veio o incidente de Roswell, Novo México, onde, supostamente, um objeto caiu e foi recuperado sob sigilo. Tudo coincidência? Ou reação em cadeia de algo desencadeado em Trinity? Para muitos entusiastas, não há coincidências. O portal aberto por Oppenheimer, em 1945, teria sido ampliado deliberadamente nos meses seguintes por Jack Parsons e seu parceiro de ocultismo, L. Ron Hubbard, futuro fundador da cientologia. Fascinados pela ideia de invocar inteligências de outros planos, Parsons e Hubbard realizaram no início de 1946 a série de rituais Babylon Working, no deserto de Mojave, uma cerimônia de magia sexual inspirada nas doutrinas de Aleister Crowley. O objetivo declarado era nada menos que gerar uma manifestação da deusa Babylon na Terra, mas muitos especulam que havia uma agenda oculta: alargar a fenda interdimensional aberta pelo teste atômico. E, segundo o próprio Hubbard, registrou posteriormente, no clímax desses rituais, Parsons abriu um buraco no espaço-tempo, um portal, e algo maligno saiu de lá. Essa afirmação assombrosa ganhou força com os eventos que se seguiram, como que convocados através desse portal, uma infinidade de OVNIs começou a aparecer. De Kenneth Arnold a objetos em forma de prato riscando os céus da América, inaugurou-se a era moderna dos discos voadores. Não por acaso, é justamente em 1947 que se situam os marcos iniciais da ufologia. Inclusive, o famoso incidente de Roswell, no mesmo estado de Novo México, onde Trinity rugira 2 anos antes. A reação do governo dos Estados Unidos a esses acontecimentos foi tão rápida quanto secreta. Documentos revelam que, ainda em 1947, o presidente Harry Truman teria assinado uma ordem executiva secreta, criando o grupo Majestic 12, MJ-12. Esse comitê ultra-secreto, supostamente composto de 12 militares de alta patente, cientistas e oficiais de inteligência, tinha a missão de coletar e estudar qualquer evidência de aeronaves extraterrestres, bem como abafar a verdade do público. O relatório Majestic 12, que vazou décadas depois, afirma que o grupo surgiu logo após Roswell, mostrando como as autoridades já desconfiavam de uma ligação entre os OVNIs e os testes nucleares. Embora o FBI tenha classificado os papéis do MJ-12 como fraudulentos anos depois, a lenda persiste. Se fosse real, seria a confirmação de que o governo acreditava estar lidando com visitantes não deste mundo. De fato, nomes antes respeitáveis abraçaram essa teoria. O Dr. Vannevar Bush, eminente cientista que coordenou o desenvolvimento tecnológico na Segunda Guerra, é frequentemente citado como membro do MJ-12. Seria ele que supervisionou o Projeto Manhattan, um dos encarregados de encobrir um portal aberto por sua própria bomba? A ideia fascina e arrepia. Enquanto isso, outros tentáculos da conspiração se desenrolavam. Com o fim da guerra, os Estados Unidos lançaram a Operação Paperclip, um programa sigiloso para recrutar cientistas nazistas capturados e absorver seu conhecimento. Mais de 1.600 engenheiros e técnicos alemães, muitos deles membros do Partido Nazista e possivelmente versados em pesquisas não convencionais, foram levados para trabalhar em solo americano. Entre eles, Wernher von Braun e sua equipe de foguetes Thin-2, mas também, segundo rumores, figuras envolvidas em projetos estranhos do Terceiro Reich. Sabe-se que a cúpula nazista, notadamente Heinrich Himmler, era obcecada por ocultismo e ciência fringe.
Tecnologias maravilhosas, ou Wunderwaffen, foram perseguidas pelos nazistas, incluindo supostas armas exóticas dignas de ficção científica. Um dos casos mais curiosos é o da chamada Die Glocke, o sino, um projeto envolto em névoa de segredo. Relatos pós-guerra e testemunhos duvidosos sugeriram que o Glocke seria um dispositivo capaz de antigravidade, manipulação temporal ou até de abrir portais dimensionais. Nada jamais foi comprovado, mas a mera existência desse rumor mostra o grau de ambição científica e esotérica daquela era. Assim, quando a Operação Paperclip trouxe cérebros nazistas para a América, também pode ter trazido ideias inquietantes. Será coincidência que poucos anos depois surgiram projetos secretos norte-americanos igualmente envoltos em lendas, como o alegado Experimento Filadélfia, 1943, uma tentativa de tornar um navio invisível que alguns acreditam ter resultado em teletransporte e insanidade, ou o enigmático Projeto Montauk, nos anos 1950, que supostamente explorou viagens no tempo e controle mental. Talvez tais histórias sejam devaneios, porém todas orbitam o mesmo tema: experimentos militares lidando com as fronteiras da realidade. A verdade verificável é que a Guerra Fria impulsionou uma corrida não só armamentista, mas também ao conhecimento paranormal. Documentos desclassificados décadas mais tarde revelaram projetos como o MK-Ultra, controle da mente, e o Stargate Project, visão remota e percepções extrasensoriais, indicando que autoridades estavam dispostas a investigar qualquer possibilidade, por mais mística que fosse, para obter vantagem. Nesse caldo de segredos, a hipótese de um portal dimensional aberto por uma bomba não soa tão absurda. Pelo contrário, parecia apenas mais uma peça de um quebra-cabeça sinistro. Ufólogos e pesquisadores independentes, anos depois, começaram a conectar os pontos dispersos. Kenneth Grant, renomado ocultista britânico e discípulo de Aleister Crowley, escreveu no final dos anos 1970 sobre a sincronicidade entre o advento nuclear e o paranormal. Em seu livro Outside the Circles of Time, Grant propõe que certos rituais e eventos cataclísmicos podem abrir portais para inteligências extraterrestres ou interdimensionais. Ele observou explicitamente que o teste atômico de Trinity, em 1945, talvez tenha aberto um portal que resultou em múltiplas aparições de UFOs desde então. A escolha de palavras de Grant ecoa aquilo que os ufólogos também constataram: um aumento dramático de fenômenos aéreos inexplicáveis, justamente a partir de 1945 a 1947. E não apenas avistamentos, encontros próximos, relatos de seres, até casos de contato espiritual. Jacques Vallée, um dos pais da ufologia, apontou que muitos relatos de abdução e manifestações alienígenas lembram antigas experiências místicas ou folclóricas, sugerindo que talvez lidemos com um fenômeno interdimensional há séculos. Vallée também investigou um caso pouco divulgado, ocorrido 5 semanas após Trinity: a queda de um objeto voador não identificado em agosto de 1945, nas proximidades do local da explosão. Segundo o testemunho de 2 jovens, José Padilla e Remígio Baca, que estavam em um rancho próximo, um objeto em forma de abacate caiu do céu após um clarão, deixando destroços e pequenas criaturas feridas no interior. Na época, militares teriam isolado a área e recolhido tudo, advertindo as testemunhas para o silêncio. Esse incidente permaneceu obscuro até que Vallée e a pesquisadora Paola Harris publicaram em 2021 o livro Trinity: The Best Kept Secret,
detalhando o caso. Se verdadeiro, representaria o primeiro acidente com OVNI em solo americano, anterior até mesmo a Roswell, novamente conectado ao contexto nuclear do Trinity. Será coincidência que a primeira aparição de destroços de disco voador tenha ocorrido precisamente ao lado do primeiro teste atômico? Para os proponentes da teoria do portal, não há acasos aqui. Algo cruzou para o nosso lado em 16 de julho de 1945 e continuou a se manifestar nos anos seguintes de formas variadas. Ao mesmo tempo, fenômenos espirituais e aparições estranhas também pareciam se intensificar no pós-guerra. Muitos veteranos relatavam sensações de presságios, visões e sonhos vívidos com clarões nucleares, como se a sombra de Hiroshima e Nagasaki assombrasse o inconsciente coletivo. Surgiram movimentos esotéricos nos anos 1950 que fundiam ufologia e espiritualidade. Os chamados contatados alegavam manter comunicação telepática com mestres estelares preocupados com os rumos da humanidade. Por exemplo, George Van Tassel, um místico da era espacial, dizia receber mensagens de extraterrestres vindos para alertar sobre os perigos atômicos. Seriam anjos modernos atravessando a brecha dimensional criada pelo homem? A teosofia e outros círculos espiritualistas falaram na Era de Aquário, emergindo após a Segunda Guerra, marcada por uma consciência planetária elevada, possivelmente catalisada pelo trauma nuclear. Até no folclore popular, monstros e lendas pós-45 refletiam medo de radiação e mutação, mas alguns poderiam esconder relatos verídicos de criaturas de fora desta dimensão. Mothman, homem-mariposa visto nos anos 1960 no ZEUA, e outras entidades bizarras começaram a ser registradas. Investigadores como John A. Keel sugeriram que forças interdimensionais inteligentes brincavam com a percepção humana, ora aparecendo como ETs, ora como demônios, alimentando-se talvez do pânico gerado. Um jogo cósmico intensificado depois que abrimos a caixa de Pandora nuclear. Se há mesmo um padrão, um epicentro parece se repetir. Nossas armas atômicas. Muitas das manifestações ufológicas mais impressionantes ocorreram em torno de instalações nucleares ou durante testes com bombas. Documentos oficiais e testemunhos militares corroboram isso. Desde 1945, objetos desconhecidos visitam locais como Los Alamos, White Sands e, mais tarde, bases de mísseis e silos nucleares. A teoria é alarmante. Seriam eles guardiões preocupados, ou talvez observadores frios, atraídos por nosso recém-descoberto poder destrutivo? Em março de 1967, na base aérea de Malmstrom, Montana, ocorreu um dos casos mais intrigantes. Segundo oficiais da USAF, um disco luminoso pairou sobre o complexo e 10 ogivas nucleares foram desativadas simultaneamente dentro de seus silos. O ex-capitão Robert Salas, que estava de serviço no bunker subterrâneo, relatou que todos os indicadores dos mísseis ficaram inoperantes enquanto um OVNI vermelho alaranjado zunia no céu noturno. A Força Aérea investigou e nunca forneceu explicações convincentes, mas Salas e outros militares insistem até hoje que alguém estava enviando uma mensagem clara sobre nossas armas apocalípticas. Casos similares pipocaram. Em 1964, na base de Vandenberg, Califórnia, pessoal de rastreamento disse ter filmado um objeto disparando feixes de luz contra um foguete de teste, derrubando-o. E não é teoria da conspiração de lunáticos. Até astronautas e oficiais de alta patente apoiam essa narrativa. Edgar Mitchell, sexto homem a pisar na Lua, fez declarações surpreendentes após se aposentar da NASA. Ele afirmou publicamente ter conversado com generais e almirantes informados de que
Naves estranhas sobrevoaram rotineiramente os campos de testes em White Sands, local do Trinity, e outras bases de mísseis. Mitchell crê que essas inteligências agiram para evitar que nos autodestruíssemos em uma guerra nuclear, chegando a interferir em lançamentos e desativar armamentos como em Malmstrom. White Sands era uma zona de teste de armas atômicas, disse Mitchell ao jornal Mirror. Era isso que os extraterrestres estavam observando. Eles queriam conhecer nossa capacidade militar e nos impedir de entrar em guerra. Segundo ele, militares das ilhas do Pacífico também lhe contaram que seus mísseis de teste eram derrubados por discos voadores. Essas alegações, jamais confirmadas oficialmente e até negadas pela NASA, reforçam, entretanto, a percepção de que não estamos sozinhos no silo. Alguém vigia nosso gatilho apocalíptico. Diante de tudo isso, o que pensar? Todas essas peças, a ciência atômica, os rituais ocultos, os discos voadores, os documentos secretos, estariam conectadas por um fio invisível? Aos olhos de um conspiracionista, com certeza. Podemos imaginar um quebra-cabeças cósmico. De um lado, a humanidade, na ânsia de decifrar os segredos do universo, inadvertidamente arrombou uma porta proibida. Do outro, inteligências de fora, que talvez há muito nos observavam pelas frestas, de repente encontrando a passagem escancarada. Seriam alienígenas do espaço ou algo mais próximo e mais estranho? Seres de um plano paralelo ao nosso, outrora mitológicos, agora manifestando-se sob a forma de tecnologias e luzes? Notavelmente, ocultistas clássicos como Aleister Crowley podem ter antecipado isso. Décadas antes do Trinity, em 1918, Crowley realizou o obscuro ritual de Abramelin, conhecido como Trabalho de Amalantrá, em Nova York. Ele afirmou ter conseguido abrir um pequeno portal dimensional na esfera astral e contatar uma entidade chamada Lam. O desenho de Lam feito por Crowley é perturbador. Uma figura cabeçuda, olhos negros e amendoados, sem cabelos, virtualmente idêntica à imagem popular dos Greys extraterrestres, que só se tornaria comum a partir dos anos 1960. Seria Lam um visitante de outrora, espiando por uma brecha mágica? Crowley, ao terminar seu experimento, teria fechado o portal. Mas dentro das tradições esotéricas ficou o aviso. Uma vez rompido o véu, coisas indizíveis podem atravessar. Talvez Parsons, discípulo indireto de Crowley, quisesse repetir esse feito em escala maior. E Trinity lhe forneceu a chave energética que faltava. Hoje, passados 80 anos, a hipótese do portal de Trinity permanece uma teoria marginal, mas fascinante. Historiadores tradicionais a ignoram, claro, mas ela sobrevive nas margens, discutida em livros raros, fóruns obscuros e canais conspiratórios no YouTube. O que é inegável é o símbolo poderoso que Trinity se tornou, o momento em que o homem dominou o fogo dos deuses. E nas lendas desde a antiguidade, roubar o fogo celeste sempre traz consequências ocultas. Assim como Prometeu sofreu por sua audácia, a humanidade, após 1945, entrou em uma nova era de progresso e temor, de prosperidade e paranoia. Fenômenos aéreos inexplicados continuam nos atormentando. Arquivos ufológicos seguem sendo desclassificados pingadamente. Ex-oficiais vêm a público falar do que sabem ou do que acham que sabem. Alguns dizem que continuamos lidando com o legado daquele instante em Alamogordo, uma ressaca interdimensional. Talvez os testes nucleares tenham tocado uma campainha no multiverso, alertando outras inteligências de nossa presença ruidosa. Talvez tenhamos rasgado uma fenda por onde coisas passam até hoje, espreitando nossas bases, cruzando nossos céus,
brincando com nossas percepções. Não há resposta fácil. Portal dimensional, visitação alienígena, fenômenos espirituais ou pura coincidência histérica. Cada um julga segundo suas crenças. Mas é inegável que algo se acendeu em 1945, além do cogumelo atômico sobre o deserto. Os antigos falavam em abertura dos selos, ou rasgar do véu do templo, quando forças de outro mundo entravam no nosso. Talvez, sem querer, tenhamos realizado um ritual moderno com a ciência, e os deuses, ou demônios, responderam. A história oficial dirá que tudo não passa de superstição e folclore tecnológico. Ainda assim, ao contemplar aquela célebre foto da explosão Trinity, a esfera de fogo crescendo, majestosa e terrível, é difícil não sentir um calafrio de assombro. E se naquele lampejo inicial, naquela fração de segundo em que a noite virou dia, tivermos realmente aberto um portal? E se as vozes no silêncio logo após a detonação não eram apenas da nossa consciência culpada, mas sussurros de algo além, espiando através da brecha recém-criada? No fim, permanecemos com perguntas, indícios e calafrios. Mas uma coisa é certa: Trinity deixou marcas profundas, visíveis e invisíveis, no mundo que se seguiu. E talvez, em alguma dimensão paralela, alguém também lembre daquele 16 de julho de 1945, como o dia em que um portal entre os mundos se abriu, ligando irremediavelmente seus destinos ao nosso. As peças estão sobre a mesa, conectadas por fios sutis de mistério. Cabe a cada um montar o quebra-cabeça e buscar seu próprio entendimento, ou aceitar que algumas portas, uma vez abertas, nos convidam a entrar em um território onde a realidade se confunde com o inexplicável e onde cada resposta apenas engendra perguntas ainda mais profundas. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te fez questionar o que realmente aconteceu naquele deserto em 1945, então, talvez você já esteja percebendo o que muitos preferem ignorar. Existem verdades que não cabem nos livros de história. O Projeto Manhattan pode ter sido muito mais do que o início da era nuclear. Pode ter sido o ponto em que cruzamos uma linha invisível e deixamos algo entrar, ou talvez deixamos claro que estávamos prontos para ser observados. Se o portal ainda está aberto, ninguém pode dizer com certeza, mas há sinais por toda parte. E agora, você também viu as peças desse quebra-cabeça. A pergunta é: você vai esquecê-las ou vai começar a montar o resto? Até a próxima. E lembre-se, a realidade nem sempre é o que parece.